Olá, meus amores, voltei e nós vamos agora para a nossa aula de geografia, tá? Então, nós vamos abrir o nosso livro, livro de geografia. Nós vamos abrir o livro na página 158, tá? Página 158. E lá nós vamos dar continuidade, tá? Ao conteúdo sobre a importância da água, a importância do solo, certo? A nossa Terra, o nosso planeta, o que nós utilizamos dela. E nesse ponto agora nós vamos falar exatamente sobre diferentes atividades econômicas, tá? O que são atividades econômicas? São atividades que nós fazemos que nos rendem, tá? É o nosso trabalho, o trabalho do papai, da mamãe, são atividades econômicas. Então vamos lá. Uma coisa importante. Peguem também o marca-texto, porque se a gente precisar, vocês vão marcar, tá certo? Então, vamos começar a leitura. Para atender às suas necessidades, os grupos humanos realizam diferentes atividades na cidade e no campo, tá certo? Então aí eu tenho 4 atividades. A primeira é uma plantação de feijão em Guaranésia, no estado de Minas Gerais, tá? É uma plantação de feijão. No número 2, eu tenho criação de gado no estado de Goiás. Então aí vocês estão vendo os animais, né? O gado. Na terceira eu tenho uma indústria de cimento em Mossoró, estado do Rio Grande do Norte. Uma indústria lá, fumaça, a pleno vapor, tudo funcionando. E na última eu tenho extração de areia e cascalho às margens do rio Xingu, certo? Lá no Pará. Então aí eu tenho 4 atividades, cada uma diferente da outra. E aí eu pergunto para vocês, qual das fotografias mostra uma atividade que também é praticada no lugar onde você vive? Qual dessas aí é uma atividade da onde a gente vive? Uma atividade da onde a gente vive na cidade grande são o quê? São as indústrias e as fábricas, né? Por quê? Geralmente as plantações, a criação de gado, isso é mais no campo, certo? Então nós temos atividades na cidade grande e atividades características do campo, tá bom? Então vamos lá, continuando na página 159. Na página 159 está falando sobre atividade agropecuária. Que nome é esse, tia Cláudia? Vamos lá. A agropecuária é o conjunto de atividades ligada ao cultivo de plantas, que é a agricultura, e a criação de animais, que é a pecuária. Então, nós vamos pegar o marca-texto e vamos passar. A agropecuária é o conjunto de atividades ligadas ao cultivo de plantas, agricultura e a criação de animais, pecuária. Passem o marca-texto até aí onde a tia leu, tá? E aí eu vou continuar. Da agropecuária, obtemos alimentos e matérias-primas para a fabricação de produtos que utilizamos no nosso dia a dia. O solo e a água são fundamentais para a atividade agropecuária, que é desenvolvida no campo. Entenderam por que a tia falou das atividades anteriores que são feitas no campo, certo? Então, aí tem um exemplo aí do lado, uma máquina agrícola fazendo a colheita do milho, tá? No campo. Então, eles plantaram e depois foram fazer a colheita. E aí, depois disso, isso tudo é preparado e enviado para as cidades para serem distribuídas para as pessoas, né? Através de supermercados, restaurantes, certo? O que for de gênero alimentício, que nos alimenta. Então, vamos lá. Já sabemos que, para esse tipo de serviço,
o solo e a água são fundamentais. Sem o solo fértil e sem a água, não vão conseguir fazer, tá? Então, continuando, ó. No Brasil, o solo sofre com problemas como a queimada e o desmatamento de grandes áreas de floresta para a prática de agricultura e de criação de animais, principalmente de bois e vacas. O uso de agrotóxicos nas plantações é outro problema que vem alterando o ambiente, pois provoca a contaminação do solo e da água. O que é o agrotóxico? Tá lá a explicação. É uma substância química usada para facilitar o crescimento e o cultivo de plantas. Então, eles usam esse agrotóxico para a planta poder crescer mais rápido e elas poderem ser retiradas, né? E só que esse agrotóxico, o nome já diz, agrotóxico. Ele é tóxico para a água, né, que é utilizada se estiver próximo de um rio, e o solo onde eles estão sendo plantados, certo? Aí embaixo, nessa imagem aqui, ó, tá vendo? Que tem um clarão. Clarão a gente diz é quando tem uma queimada, tem um clarão na montanha, né? A montanha toda verde, cheia de árvores e tem um clarão lá, quer dizer, significa que é uma área da floresta que está sendo devastada, tá? Nesse caso aí, ó, é uma área da floresta amazônica queimada para pastagem, certo? Então, eles fizeram a queima para poder ter a pastagem ali dos animais. Totalmente errado, né? Mas é assim que funciona. Então, falamos da atividade agropecuária, que sabemos que a agricultura é o cultivo de quê? Das plantas. Pecuária é a criação de animais. Essas atividades são executadas aonde? Na cidade ou no campo? No campo, tá certo? Então, vamos continuar. Página 160 agora. Na página 160 está falando sobre atividade industrial, tá? Atividade industrial. A atividade industrial é o processo que transforma matérias-primas em novos produtos, por meio do trabalho humano e com o uso de máquinas. É uma atividade realizada em fábricas e indústrias, geralmente localizadas na cidade. Então, marca texto a atividade industrial até geralmente localizada na cidade. Todo esse parágrafo aí vocês vão passar o marca-texto em todo ele, tá bom? Que justamente é o que eu expliquei, tá vendo? As atividades executadas na cidade são aquelas onde as pessoas trabalham em indústrias ou fábricas, tá? São fábricas de móveis, que vêm as madeiras, não é? E outros produtos também que são feitos em indústrias, tá certo? Então vamos lá. Aí tem uma imagem de uma fábrica de máquinas de contagem de cédulas. Utiliza pessoas e robôs na produção. Isso é lá em Tóquio, tá? Foi em 2015. Então vamos lá. A atividade industrial emprega muitos trabalhadores que, entre outras funções, operam as máquinas. Há algum tempo, porém, as indústrias vêm utilizando robôs na produção, substituindo o trabalho das pessoas. Então, por exemplo, essa imagem aí é lá em Tóquio, né? Que lá é tudo modernizado, tudo computadorizado. Então, os robôs já estão fazendo o trabalho das pessoas, tá? Para algumas atividades, não são todas, para algumas. Continuando. A atividade industrial, assim como a agropecuária, provoca alterações no ambiente, entre elas a poluição do ar e das águas. Para que isso não ocorra, é necessário que os resíduos
Resíduos é tudo o que sobra daquela produção. Resíduo é o que sobra. Então, é necessário que os resíduos das indústrias sejam tratados antes de serem despejados no ambiente, como a gente faz na nossa casa, né? A tia Cláudia mostrou para vocês na aula de ciências sobre o lixo reciclado, né? Você não pode jogar lixo em qualquer lugar. Então, as indústrias e as fábricas, elas também têm que fazer da mesma maneira, porque senão o resto, o resíduo do que sobrar daquela matéria-prima vai direto ou para o solo ou para as águas dos rios. E aí vai contaminar do mesmo jeito que contamina os agrotóxicos jogados nas plantações, certo? Então, é exatamente isso. Essa espuma aí, ó, essa espuma que vocês veem aí nessa imagem aí do livrinho da gente, ó, essa espuma foi pelo despejo de resíduos no rio Tietê, tá? Em 2018. Então, é uma espuma tóxica, com produtos químicos que estão contaminando o rio, tá certo? E assim, quando acontece isso, vocês já devem ter ouvido falar nisso, as indústrias e as fábricas, elas são multadas, tá? Elas têm que pagar indenizações porque elas estão poluindo a natureza. E isso não é certo. Então, agora nós vamos para a página 161. Então, vamos lá. Página 161. Falamos da atividade industrial, que é feita na cidade grande, né? São as indústrias e as fábricas, tá? E agora nós vamos falar da atividade extrativista. Vamos lá. O extrativismo consiste em extrair. A palavra extrair significa retirar, tá? Quando você está retirando, tá? O extrativismo consiste em extrair elementos da natureza, ou seja, que não foram cultivados nem criados pelos seres humanos. Há 3 tipos de extrativismo: o vegetal, que são as plantas, o animal, né, que é o gado, e o mineral, tá? Que é o minério. Então, nós vamos pegar o marca-texto e vamos passar nesse trecho. O extrativismo consiste em extrair elementos da natureza, ou seja, que não foram cultivados nem criados pelos seres humanos. Há 3 tipos de extrativismo: vegetal, o animal e o mineral. Passem o marca-texto aí para a gente continuar, tá bom? Então, vamos lá. Observe nas fotografias abaixo exemplos de atividades extrativistas. Primeira atividade extrativista que tem aí é uma seringueira. Extrai látex da seringueira do seringal, lá no estado do Acre, tá? Esse líquido, ele é leitoso, tá escrito aí. Ele é utilizado na fabricação da borracha, tá? Da borracha. Então, ele está tirando esse látex, esse líquido leitoso, né, da árvore, do tronco da árvore, para produzir a borracha. Então, ele está o quê? Retirando, ele está extraindo do vegetal, que é a árvore, tá? Então, extrativismo vegetal. Está tirando do tronco da árvore o líquido para fazer a borracha, certo? Muito bem. Depois eu tenho pescadores no rio Macuri, em Macuri, no estado da Bahia. A caça e a pesca são exemplos de extrativismo animal, tá? Então, eles estão pescando, retirando da natureza o peixe, né? Para eles venderem ou se alimentarem ou repassarem para algum supermercado, algum ponto lá, tá certo? Então, extrativismo animal, retirando da natureza, tá? E, por último, eu tenho pá carregadeira, enchendo caminhões com minério de ferro, tá? Lá em Minas Gerais, em 2016.
Esse é um exemplo de extrativismo mineral, tá? Ele está tirando da natureza. Então, nós temos o vegetal, que vocês viram, retirando da árvore, o animal, que é a pesca, e o mineral, que estão tirando lá das rochas, das montanhas, tá certo? Então, 3 exemplos aí do que é extrativismo. Extrativismo, que se retira, no caso aí, eles estão retirando da natureza, tá certo? Então, vamos para a página 162. Na página 162, é um saiba mais. Mariana e Brumadinho, tragédias ambientais e humanas. Aí eu tenho o acidente que aconteceu e foi recente. Se vocês pedirem para a mamãe para entrarem na internet aí para mostrar para vocês, vocês vão conseguir ver que foram 2 tragédias ambientais, tá? Por culpa do homem que não se preocupou e deixou que isso acontecesse. Então, o que aconteceu? Várias pessoas morreram por conta dessa tragédia, cidades, lugares totalmente desabitados hoje em dia, famílias destruídas, casas destruídas, certo? Animais mortos. Por quê? Porque não fizeram da maneira correta. Exatamente. Então, aí é uma leitura para vocês fazerem sobre essa tragédia, o acidente em Mariana, o que aconteceu com a natureza, que foram as barragens, que elas se partiram, né? E alagou tudo, prejudicou todo um lugar. Então, isso daqui vocês vão ler, tá? Pode ler, tirar dúvidas aí com o papai e com a mamãe, procurar na internet quem quiser, tá certo? São fatos reais, coisas que aconteceram na realidade e há bem pouco tempo atrás. E aí na página 163 tem uma imagem. Observe a ilustração e circule as ações que prejudicam o solo, a água e o ar. Então vamos lá. Eu tenho aí, ó, a mata pegando fogo. Eu tenho uma barragem aí, ó, jogando o resíduo no rio. E eu tenho vários toquinhos de árvores que essas árvores foram retiradas, arrancadas, né? Então, o fogo, porque está incendiando a floresta. Então, vamos passar uma linha em volta, é a queimada, tá? O desmatamento, que são as árvores cortadas. Então, vamos passar uma linha em volta também aí, né? A máquina que está jogando resíduos tóxicos e esse resíduo tóxico está indo para o rio, certo? Então, vai passar uma linha em volta dessa máquina também, desse resíduo aí, ó, desse líquido que está saindo dela e daquele de baixo que está caindo exatamente dentro da água. Também vão passar uma linha em volta, tá? E assim, vamos continuar pensando juntos que, olha lá, ó, as ações que podem prejudicar o solo e a água, elas também prejudicam a nossa vida, né? Por quê? Nós podemos comer alimentos com agrotóxicos que vão fazer mal para a nossa saúde, né? Se você polui a água, os seres vivos que vivem na água e que servem de alimentação para o ser humano, eles também não vão poder ser utilizados porque eles vão morrer, né? E o solo, você vai plantar como? Num solo impróprio, num solo que não tem vida, né? Que foi devastado, que foi queimado. Então, assim, todos nós, né? Nós temos sempre que pensar antes de fazer as coisas erradas, tá? Isso, assim, tanto faz uma indústria que é grande, que vai fazer um grande estrago, como na nossa casa, a gente mesmo, né?
quando a gente joga o lixo no lugar errado, sabe? Quando a gente não se preocupa a forma como a gente vai jogar o lixo, né? Por exemplo, tem os garis nas ruas. Os garis, eles usam luvas, eles se protegem, mas eles estão ali na rua, às vezes de noite, no escuro, eles estão pegando lixo. Aí se você não coloca o seu lixo de maneira adequada, se tiver alguma garrafa quebrada, um prato quebrado, um copo quebrado, se você não embalar isso direitinho, né? Colocar lá, escrever vidro, cuidado. Aquela pessoa que pegou aquele lixo ali, ela pode se cortar. Se tiver um lixo contaminado, ela pode se contaminar. Então, assim, nós pessoas, nós também temos que ter esse cuidado com a natureza. Porque sem a natureza, a gente também não vive, tá? Então, assim, isso é bom pra gente pensar. São coisas importantes, né? As atividades que acontecem à nossa volta, tá? E que às vezes a gente nem sabe, porque a gente não conhece, mas agora vocês já estão conhecendo. E, assim, saber a importância de tudo isso. Tá certo, meus amores? Então, nossa aulinha de geografia hoje era exatamente isso. Como era um tema um pouquinho complicado, a tia quis explicar bem para vocês, tá? Se tiverem algumas dúvidas, perguntem para a tia Cláudia, podem continuar perguntando, que a tia Cláudia vai tentar responder e ajudar vocês, tá? E em casa, pode entrar aí na internet com a mamãe, com o papai, sempre acompanhado para ela poder ajudar vocês e pesquisar sobre essas tragédias aí que aconteceram, que foi uma coisa muito séria, sabe? E até hoje ainda está sendo investigado, as pessoas ainda não foram punidas, muitas pessoas ainda estão sem as suas casas, perderam suas famílias, seus pertences, tá? Isso é pra gente pensar bastante. Tá certo, meus lindos? Então, terminamos a nossa aula de hoje, certo? Todo mundo agora vai almoçar e amanhã a tia Cláudia está de volta, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus.